Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Orlando Lima, sou autor e desenvolvedor deste curso 50 ferramentas de gestão e eu preparei uma apresentação para resumir essas 50 ferramentas e mostrar o que cada uma delas representa em nosso curso e como é que eu vou apresentar para vocês dentro do nosso curso, tudo bem? O curso 50 ferramentas de gestão ele está disponível na plataforma Udemy e você pode fazer a pesquisa por esse nome, lá você vai encontrar o link, mas se você ficar até o final deste vídeo, eu vou deixar aqui um cupom de desconto com 90% de desconto para que você possa ter acesso a este conteúdo, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos ver quais são as ferramentas que eu trato neste curso, beleza? Então, vamos lá. Na primeira aula do curso, eu faço uma apresentação de boas-vindas, certo? Digo o porquê criei este curso, qual foi a minha motivação e quero dizer também nesta aula que você pode contar comigo, tudo bem? Então, se você precisar de algum acompanhamento em relação à aplicação das ferramentas, eu estarei disponível para te ajudar, tudo bem? Na aula 2, eu faço de forma sintética um resumo de todas as ferramentas, que no caso é esta aula que eu estou apresentando para vocês. Tem também um documento que eu criei no Google Drive para que você possa acessar com os links, tudo direitinho lá. Mas aqui nesta aula, esta aula vai, digamos assim, substituir este documento. Eu vou deixar ainda o link dele lá para você acessar e ver a grade curricular do curso. No entanto, o objetivo é que esta aula aqui em vídeo sirva melhor para você conhecer as ferramentas que eu apresento lá no documento, tudo bem? Então vamos dar prosseguimento. Na aula 3 eu explico como funciona o nosso curso, porque dentro da plataforma você vai perceber que existem vários locais para te auxiliar nos teus estudos. Temos a seção perguntas e respostas, por exemplo, temos os marcadores e os recursos, é onde eu coloco o material para download, inclusive as planilhas que eu apresento. Então eu criei 50 planilhas, criei também 50 apresentações de slides, 50 artigos, um e-book, então tudo isso você vai encontrar lá. Além de um link para acessar a plataforma Trello, onde eu coloquei lá outros materiais, como videoaulas de terceiros e também artigos que explicam mais as ferramentas que eu apresento. E a nossa primeira aula, propriamente dita, das ferramentas é o diagrama de Ishikawa. Mas observe, essa ferramenta ela está dentro de uma seção que eu denominei diagnosticar. Então, cada seção vai ter um conjunto de ferramentas que são, digamos assim, similares. Então, a primeira ferramenta é para você identificar a causa raiz de um determinado problema. Digamos que você tem um problema e você não conhece quais são as causas dele, mas você apenas está percebendo o efeito conhecido. Então, você vai analisar com base nos 6 M's: meio ambiente, material, máquina, método, mão de obra e medição. Você vai analisar o teu problema em questão para chegar à causa raiz do mesmo. Isso é possível através da nossa primeira ferramenta, que é o diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama espinha de peixe. Ainda na seção diagnosticar, nós vamos estudar a técnica dos 5 porquês. Você vai fazer perguntas partindo do geral para o específico, até que você chegue à tua causa principal. Por isso que essa ferramenta também está dentro da seção diagnosticar. E a última ferramenta da seção diagnosticar é o método FMEA. Este método é um método de falha, método de análise de falha e efeitos. Serve para corrigir
possíveis falhas nos processos. Então você vai ter uma ferramenta que vai te mostrar os efeitos da falha, a causa básica da falha e o meio de detecção, se esse meio é efetivo ou não. Então, com base nisso, você vai poder encontrar e corrigir os problemas antes que eles aconteçam. Você vai analisar o processo, você vai identificar possíveis falhas naquele processo e ali você vai agir efetivamente para corrigir essas falhas, para criar contramedidas que te levem a priorizar um processo, que te leve a priorizar algumas ações que te ajudem a extinguir de vez falhas presentes ou futuras, ok? Na seção priorizar, nós também temos 3 ferramentas e a primeira delas é a matriz GUT, G-U-T, que significa gravidade, urgência e tendência. Então você vai priorizar o teu problema, digamos assim, com base na matriz de priorização, que vai analisar 3 aspectos fundamentais, que é a gravidade deste problema, a urgência dele e a tendência, se esse problema tende a evoluir com o tempo. Se nada for feito, o que pode ocorrer com esse problema? Ele tende a evoluir no tempo, não é verdade? Então, diante disso, a gente vai analisar com a matriz de priorização. Outra ferramenta para priorizar é a matriz básico. Nela, você vai encontrar também alguns fatores, no caso, são 6 fatores, que vai te dizer quais são os benefícios do teu projeto, quais são os custos envolvidos e se ele é de fácil execução ou não. Diante desses fatores, você vai poder priorizar os projetos que você tem. Agora observe, já não é uma ferramenta para priorizar problemas. Aqui nós vamos priorizar projetos, tá bom? Então, dentro da seção priorizar, você pode ter ferramentas para a resolução de problemas e ferramentas para te ajudar a organizar os teus processos de trabalho. E a última ferramenta de priorização, ela é bastante conhecida. Ela é chamada de regra 80-20. É o diagrama de Pareto. Pareto ele identificou uma proporção em várias coisas. Por exemplo, ele analisou que a riqueza na Itália estava distribuída da seguinte forma: 20% da população detinha 80% da riqueza. Ele analisou vários elementos que mostravam esse percentual, essa regra 80-20. E trazendo para o mundo da administração, e mais especificamente dentro do âmbito da logística, na avaliação de estoques, nós podemos dizer que 20% dos nossos estoques produzem 80% das nossas receitas. Então é importante priorizar aqueles elementos classe A com base na regra 80-20. Então os elementos classe A são aqueles que obedecem à regra 80-20. São aqueles poucos elementos que geram bastante resultados. Certo? Então, diante disso, nós temos mais uma ferramenta para priorizar. E agora, na seção resolver, nós temos o método de análise e solução de problemas, que é um método bem extenso, que envolve várias ferramentas e várias etapas. É para a gente resolver eficientemente um problema e padronizar a solução. Outra ferramenta para resolver problema é o PDCA. Quem não conhece o ciclo de Deming, né? A gente pode resolver problemas com ele e pode também melhorar processos. Então a gente pode utilizar para melhorar processos e para implementar a melhoria contínua. O ciclo PDCA ele é composto de 4 etapas: Plan, Do, Check e Act. Planejar, executar, verificar e agir corretivamente. É o que significa. Então, em cada etapa desse processo, você vai utilizar
para analisar processos dentro da etapa de planejamento, depois você vai executar as ações corretivas, você vai verificar o resultado e você vai agir corretivamente se necessário, senão você padroniza o processo. Ainda na seção resolver, nós temos uma árvore, que é uma analogia à árvore, que é uma forma de visualizar toda uma estrutura de um problema ou de uma solução que você tenha, transformando o problema em solução. Digamos que você tenha um problema e os efeitos conhecidos são as folhas, os galhos. Já o tronco da árvore vai ser ali o problema central, mas a causa é a raiz. E é nessa causa que você deve entender, tudo bem? Então essa ferramenta vai te possibilitar enxergar toda a árvore do problema, da raiz do problema até os efeitos conhecidos e transformar isso tudo em oportunidade de melhorias. Na seção melhorar, nós vamos estudar o programa 5S, que é conhecido como 5 Senso. É um método japonês vastamente utilizado para implementar melhoria contínua. Então você tem 5 palavras na língua japonesa que significam senso de utilização, de limpeza, de organização, saúde e disciplina. Seiri, Seiso, Seito, Seiketsu e Shitsuki, respectivamente. Então, cada uma dessas palavras representa um conjunto de ações que você vai aplicar para obter os resultados favoráveis à melhoria. Como, por exemplo, o senso de utilização. Então, você vai dizer para si mesmo, você precisa de tudo que está ao seu redor? Existem coisas que são úteis e coisas que são inúteis e apenas atrapalham o seu processo. Coisas que não fazem parte ou que estão ali apenas para ocupar espaço têm que ser removidas. Com isso, você vai fazer da mesma forma com os outros sensos. Pensar o senso de limpeza, manter um ambiente organizado, pensar o senso de organização, cada coisa no seu lugar e cada lugar para uma coisa, senso de saúde, tanto mental quanto física, e de disciplina, a padronização de todo esse processo para que a melhoria seja contínua. Ainda dentro da seção melhorar, nós temos a ferramenta utilizada para melhorar processos. O DMAIC é composto por 5 etapas, tá? Então você tem 5 etapas da definição do problema, da definição do processo, a medição, a análise, tudo até a ação corretiva. Ele parece muito com o ciclo PDCA, mas ele é um pouco mais abrangente e é muito utilizado dentro dos estudos do Six Sigma. Por fim, temos o CIPOC, que é uma ferramenta capaz de melhorar também processos, onde você vai demonstrar todo o funcionamento de um processo de maneira macro, desde os fornecedores até as entradas, o processamento em si, a saída e os seus clientes. Então, todo esse processo pode ser visualizado em 360 graus através dessa ferramenta. Já na seção padronizar, nós temos a ficha de padronização, chamada de ficha técnica, onde você vai ter tanto o modo de fazer determinado produto, em termos de quantidade, quanto o valor para cada insumo utilizado no processo produtivo. Essa ferramenta é muito utilizada em restaurantes, onde você tem a ficha técnica para padronizar os pratos, e ali você pode enxergar o valor agregado em cada um dos pratos apresentados e fornecidos deste restaurante. Outra ferramenta de padronização é o contrato de posicionamento, um documento capaz de padronizar resultados, responsabilidades, definir o que cada pessoa deve fazer em cada período, o que compete a cada um dos seus colaboradores. Então tudo isso tem que estar bem discriminado, padronizado, para que cada funcionário entenda o porquê fazer e o que fazer, E para deixar isso ainda mais específico, nós temos o POP, que é o documento
de padronização das operações, é um manual de operação. Então aqui ele vai dizer o como fazer. Se o outro dizia o porquê fazer, o contrato de posicionamento, o POP vai dizer o como fazer, em quanto tempo. É algo bem manual mesmo, para que o indivíduo saiba exatamente a sequência de atividades que ele precisa fazer. Temos também a ferramenta que eu chamo de metas smarts, ou técnica smart. É uma ferramenta para refinar metas. Então você tem uma meta bastante, digamos assim, global, abrangente, e você precisa transformá-la em uma meta smart. Vamos levar em conta um objetivo. O objetivo é emagrecer. Beleza, o objetivo é emagrecer, mas veja que ele não é específico, ele é geral. Aí, quando eu utilizo a técnica SMART, eu digo que esse objetivo tem que ser específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Então, para ele ser específico, eu tenho que dizer quantos quilos. Mensurável, quantos quilos, qual a forma que eu vou medir isso. Alcançável, tem que estar dentro da realidade. Relevante, tem que fazer sentido para quem vai cumprir. E temporal, tem que ter um tempo determinado. Eu quero emagrecer 5 quilos, mas em um mês. Já ficou mais específica, né? Essa minha meta. Então, essa ferramenta é muito utilizada e bastante significativa. Ferramenta na seção implementar é o benchmark. Benchmark é mais que uma ferramenta, é um método. Você observa o desenvolvimento das melhores práticas e a partir disso você, digamos que copia as práticas bem-sucedidas dos teus concorrentes. Mas se somente se essas práticas puderem ser aplicadas e adaptadas à sua realidade. Porque cada negócio é um negócio. Por mais que sejam concorrentes, por mais que façam parte de um mesmo market share, é importante você notar as peculiaridades de cada coisa. A ferramenta gráfico de Get é uma ferramenta utilizada para observar a implementação dos projetos no tempo. Então você tem ali uns gráficos que mostram de tanto a tanto o quanto você já evoluiu no seu planejamento, na execução do seu projeto. Agora, dentro da seção decidir, nós temos a matriz trade-off, que eu também poderia chamar de perdas e ganhos. É uma matriz onde você vai utilizar critérios de escolha, pode ser, por exemplo, custo-benefício, para você analisar se aquele teu projeto realmente é bom, se aquela tua decisão realmente é boa, com base em critérios que vai analisar perdas e ganhos, certo? Outra ferramenta dentro dessa seção é o PDCP. No PDCP você pode elaborar um conjunto de alternativas para decidir por qual caminho seguir. Então você tem um conjunto de ações encadeadas. Se você seguir o plano A, se você seguir o plano B, você já vai ter outra árvore de falhas, outra árvore de decisões a ser tomadas e consequências a partir delas. Então você tem que estar atento a tudo isso. O diagrama de dispersão é outra ferramenta muito utilizada para decidir, onde você vai analisar a correlação entre causa e efeito. Então, dentro de uma análise conjuntural, você vai perceber se um determinado fator influencia ou não em outro fator, e aquilo vai te ajudar a decidir de forma mais coerente. Na seção analisar, nós chegamos em aproximadamente 50% do curso, não é exatamente 50%. Tem mais de 50 ferramentas neste curso, porém, nós iniciamos o curso a partir da aula número 4, que é a aula Diagrama de Ishikawa, tudo bem? Então, o gráfico de tendência
é importantíssimo para analisar o comportamento de duas variáveis e a tendência dessa no tempo. Então é muito utilizado para analisar a tendência de vendas, por exemplo. Outra ferramenta é um índice chamado Q de Euler, ou quociente de Euler, para analisar a associação entre duas variáveis dicotômicas. E para finalizar essa sessão de analisar, nós faremos uma análise financeira a partir de uma ferramenta essencial para a gestão financeira, que é o demonstrativo de resultado do exercício, na matriz BCG. É uma forma de você analisar quais dos seus produtos são aqueles que, mesmo sem grandes investimentos, está produzindo bem. Então, essa ferramenta é para análise de portfólio. Você analisa a qualidade dos serviços. Mas você pode utilizar ela se você trabalhar no setor de serviços. Você utiliza essa ferramenta para identificar o nível de qualidade dos serviços a partir de um gráfico. O gráfico ServiQual. A análise 360 graus é um tipo de diagnóstico que é elaborado com base em perguntas e respostas, perguntas fechadas e respostas com base numa escala de 1 a 5, que vai te dizer mais ou menos como anda a tua organização. Já na seção planejar, nós temos o Model Business Canvas, é uma ferramenta para colocar de forma bem didática, visual, simples, as principais áreas do teu negócio, como por exemplo, atividade-chave, recurso-chave, custos, estrutura de custos, estrutura de receitas, fontes de receitas, proposta de valor, clientes, fornecedores, entre outras coisas. A análise SWOT é uma ferramenta utilizada no planejamento estratégico, onde você vai analisar tanto os elementos internos e externos da organização. Internos são aqueles que diz respeito às forças e fraquezas. Já o ambiente externo é aquele que diz respeito às oportunidades e ameaças. Outra ferramenta no planejamento é as 5 forças de porte, onde você vai analisar novos entrantes, concorrentes, produtos substitutos, barganha dos clientes, entre outras coisas. É importante você analisar as 5 forças de porte para avaliar os cenários e a competitividade entre as empresas. Já na seção executar, você tem a ferramenta 5W2H para criar plano de ação com base em 5 perguntas, mais 2 que diz respeito a como, quando, quem, porquê, quanto e quanto vai custar, entre outros elementos. Então, respondendo essas perguntas, você tem um plano de ação efetivo para implementar ou executar seus projetos. E o Kanban, ele vai te mostrar um quadro de forma visual, onde você vai poder acompanhar o fluxo das atividades. Dividido em 3 partes, fazer, fazendo e feito. Então você pode acompanhar, você e sua equipe, todo o fluxo das atividades em torno de um projeto. Ainda na seção executar, nós temos o diagrama de setas, que vai mostrar o período do projeto e o caminho crítico dele. Ou seja, qual é o caminho crítico daquele projeto para ele ser executado sem folga. Então, diante disso, você tem como ajustar o teu planejamento para entregar o teu projeto sem que ele siga este caminho crítico, fazendo com que tuas entregas sejam mais efetivas. Na seção organizar, você tem um organograma, que é uma estrutura que vai te mostrar como tua organização está formalmente organizada. O fluxograma já vai te mostrar como as atividades acontecem dentro de um processo. E o diagrama de afinidades vai contribuir para agrupar ideias afins, para que você tenha mais clareza na organização, na implementação de processos, de projetos, de atividades. Na seção valorizar, nós temos
uma pesquisa de clima organizacional, onde você vai avaliar o valor, o clima da organização, o valor da tua empresa com base no clima da organização. Mas também temos o Job to be Done, que é uma ferramenta para aumentar a percepção de valor do teu cliente. Então você vai valorizar tanto do ponto de vista dos teus colaboradores, no clima, na cultura, quanto do ponto de vista dos teus clientes com essa outra ferramenta. E por fim, valorizar também com base na definição básica dos valores, da missão e da visão também. Porque esses elementos são tripé que conduzem uma organização aos seus objetivos. Na seção Criar, nós vamos estudar o Design Thinking de modo bem geral, vou te mostrar como é que ele funciona, as etapas dele. Então você vai poder analisar problemas e propor soluções criativas com essa ferramenta. O Brainstorm, que você já deve conhecer, é bem popular, tempestade de ideias, onde você cria um momento em que as ideias fluem de forma irrestrita. E por fim você tem aqui também uma ferramenta chamada Effectuation. É uma ferramenta criada por Sara Saravarsky. E essa ferramenta ela te ajuda a desenvolver um processo dinâmico e criativo para você implementar, criar até um produto, um serviço novo, inovador. Já na seção Controlar, nós temos o controle estatístico de processo, que vai medir ali a qualidade de determinado processo com base nos limites pré-estabelecidos. E também temos o KPI, o Key Performance Indicator, que significa indicador-chave de performance. Esses indicadores vão te mostrar se os seus objetivos estão sendo bem alcançados, em que números, se é percentual, se é metas, ticket médio, por exemplo, volume de vendas, lucro líquido, QPI financeiro. Já na seção Controlar, nós temos o Balanced Scorecard, os indicadores balanceados, né? Que vai te mostrar objetivos estratégicos, indicadores para esses objetivos. Você vai tanto criar objetivos estratégicos quanto indicadores. E o Balanced Scorecard é uma forma visual de você identificar os indicadores para cada objetivo. Então é uma forma de você controlar também. Já na seção Verificar, nós temos a folha de verificação, para te mostrar de forma simples um checklist, se tudo está ocorrendo bem, conforme planejado, uma verificação. Temos também o histograma. Já o histograma vai mostrar frequências, eventos que acontecem corriqueiramente, eventos que tendem a se repetir. Então o histograma vai te mostrar em forma percentual tudo isso. E temos o checklist propriamente dito, onde você vai poder clicar e fazer o acompanhamento cronológico do seu checklist para controle e execução de tarefas. Já na ferramenta para vender, nós temos um método que eu chamei de AIDALA, nós chamamos de AIDALA. Atenção, interesse, desejo, ação, lealdade e apóstolo é o que significa. É uma estratégia de marketing. É essencial para aumentar a venda se você seguir o passo a passo dela. Temos um funil de vendas, como acontece cada etapa de venda dentro de um processo. E por fim nós temos o mapa da empatia, que vai te mostrar como o teu cliente pensa, como ele age, quais são os seus comportamentos, seus clientes ou potenciais clientes. Tudo isso é possível ser mapeado. O que ele ouve, o que ele escuta, o que ele diz, o que ele quer, para que você possa oferecer um produto ou serviço com mais qualidade. E no final eu apresento algumas ferramentas para você fazer download, e essas ferramentas vão estar na nuvem e você vai poder acessá-las sem precisar
se preocupar, porque elas vão estar sempre atualizadas. Mas você também vai poder fazer downloads e editar do jeito que você quiser. Ainda apresento uma caixa de ferramentas no Trello, onde tem todo o material complementar para que você possa reforçar ainda mais os seus estudos. E eu te apresento o livro que deu origem a este curso. É o e-book 50 ferramentas de gestão. Ele está disponível na Amazon por o preço de zero, gratuito para quem tem o Kindle. E para quem não tem, ele está por apenas R$ 5,99. Bem baratinho, é um valor simbólico. E eu vou estar disponibilizando a demonstração dele gratuitamente para que você possa fazer o download, entender as ferramentas mais e mais. E se você quiser adquirir o e-book completo, fica a teu critério. E no final desta aula, aqui, eu vou deixar um link com um cupom de desconto para você acessar este curso com todas as ferramentas com 90% de desconto. Então você vai clicar no link, vai ser direcionado já para a página inicial do curso. Lá vai ter vídeos demonstrativos do curso e você vai poder decidir, com base no que você já conhece deste curso, se você quer realmente fazê-lo. Ao adquirir este curso através deste link, você vai estar obtendo aí um valor, o maior valor possível de desconto, que são os 90%, que é possível ser dado lá nos cursos da Udemy, tudo bem? Então, diante disso, quero lhe agradecer e deixo aqui o perfil de instrutor lá na Udemy para você conhecer outros cursos, porque além deste curso aqui, eu tenho também um curso sobre planejamento estratégico, sobre os fundamentos básicos da administração, sobre o diagrama de Ishikawa, um curso bem específico. Tenho outros cursos sobre o Canvas também. Então você fica à vontade, conheça o meu perfil e decida se você quer fazer um curso completo, beleza? Até mais, nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!